What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Estão me Obrigada, Sheila, pelo retorno. Boa noite, gente. Vamos chegando, tá? Vou guardar uns minutinhos aqui para que mais pessoas possam entrar. Lu, pode entrar no da NPPT, tá bom? Acabei de entrar e já já eu te mando o convite. Tá só um pouquinho. Boa noite para quem está chegando agora. Vou aproveitar o embalo que nós estamos aqui nessa página e vou convidar vocês para
acompanhar as postagens que a gente vem colocando aqui no Instagram da NPPT, porque nós iniciamos as pré-vendas dos moletons, foi um sucesso, conseguimos atingir o número esperado, e as vendas são limitadas, né? Então, assim, é importante que vocês acompanhem as postagens, que quando a gente colocar algum produto para venda, algum item para venda, eles normalmente vão ter um número, né, para atingir. Esse valor arrecadado, ele é destinado para a NPPT, a Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados, para que a gente possa usar esse recurso para finalidades como despesas do cartório que teve, para divulgação, para campanhas, para projetos que a gente quer executar, tá bom? Boa noite para todo mundo que entrou aqui. Eu já vou convidar a Lu para ela entrar. Vou ver aqui. Lu, cadê você, Lu? A Lu apareceu ali, mas não tô conseguindo convidar ela, deixa eu ver. Será que você entrou pelo computador, Lu? Eu precisava que você entrasse pelo celular igual você fez antes, porque tá aparecendo daquele jeito de novo. Então, se você puder entrar pelo seu celular, é o ideal. Oi, Lu. Você entrou pelo seu celular ou pelo seu computador? Lu, você entrou pelo seu celular. Aqui, apareceu. Agora sim, vou te convidar. Acabei de mandar o convite para você, tá, Lu? Tá normal, tá? Eu entrei pelo computador, tá tudo certo. E agora a fala tá normal, tá? Lu, eu te mandei o convite aí, você pode aceitar, tá? Eu tô conectando aqui no WhatsApp, porque daí eu acompanho se alguém tiver alguma dúvida também. Lu, você chegou a receber o convite aí? Oi, Lu, você chegou a receber o convite ali pelo Instagram? Eu já mandei o convite para você, é só aceitar, tá? E também, gente, outra coisa importante que o Luizinho acabou de me lembrar aqui, de avisar vocês, é que tá no canal do YouTube também, tá? Tá sendo transmitido pelo YouTube também. Vamos ver aqui. Lu, cadê você, Lu? Agora vai dar. Mandei o convite para você, Lu. É só aceitar.
Oi! E aí, Lu? Tá me escutando bem? Ó, Ai, que bom! O som tá ainda duplicado pra você ainda ou tá legal? tudo bem? Tá tudo certo agora. Ah, então tá bom. Gente, a Lu, ela é uma amiga muito querida, muito especial. E hoje ela é a nossa superstar, a nossa entrevistada, né? Aqui pelo Instagram da NPPT. E nós vamos começar a live já com a Lu se apresentando. Eu quero que você se apresente, Lu. Fale um pouco quem é você, de onde você veio, a sua idade. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz de poder participar, de dar minha pequena contribuição para todos os que estão em lista de transplante. Me chamo Lourdes Guaranizardo, eu tenho 55 anos, sou mãe de 2 filhos e moro em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Eu travei agora. Eu moro em Tá Farroupilha ótimo, já há Lu. 37 anos. Ih, travou. E Agora voltou. Desculpa, voltou. Então, a sua cidade é Farroupilha. Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tá. Então tá ótimo. Qual que é a sua idade, Lu? Eu tenho 55 anos 55. e tenho um casal de filhos, a Bárbara e o Enzo, que são o meu suporte, né? São hoje os meus pilares e quem realmente me apoia em tudo. É com eles e é deles que eu posso contar todas as horas da minha vida. Que delícia. E eu Eu estou vou aqui por pedir. eles também. É isso aí, Lu. E você tá dando essa live pra gente é uma forma de homenageá-los e de ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Lu, eu quero te perguntar o seguinte: ahn, há quantos anos que você está? Quantos anos tem que você entrou para a fila de transplante? Primeira pergunta que eu quero te fazer. Bem, eu iniciei todo o processo em maio de 2017, quando eu internei no Pereira Filho, na Santa Casa de Porto Alegre, para fazer exames e para ver se realmente eu tinha necessidade para um transplante de pulmão. Em seguida, eu fiquei 8 dias internada e depois disso eu já fui comunicada a começar a reabilitação pulmonar. Como recentemente meu esposo tinha falecido, eu pedi pelo amor de Deus que me deixasse fazer a reabilitação um pouquinho mais perto da minha casa, para não ter que me direcionar a Porto Alegre de imediato. Na época eu usava oxigênio 24 horas por dia. A minha situação de saúde era gravíssima. A minha respiração era muito difícil e o médico me deixou, pelo menos até eu entrar em lista, que eu fizesse a reabilitação em Caxias do Sul, na UX, no Bloco 70. Ali eu ia 3 vezes por semana, fazia a reabilitação pulmonar, que realmente foi o que me deu condição física, mental e eu acho que principalmente física para mim me manter ativa até hoje em lista. É isso aí, Lu. 2017. E eu entrei em lista 2017. propriamente dita em fevereiro de 2018. Entendi. Lu, a outra pergunta, assim, para as pessoas poderem te conhecer e entender um pouco, é qual a sua doença específica de base que te levou para a fila? Qual foi a principal causa, né? Você falou que teve o seu esposo, que você tinha passado por uma situação recente, né, em decorrência da saúde dele, e depois
você passou pelo seu quadro, né? Qual foi a doença de base, o diagnóstico que os médicos te deram para te encaminhar para a fila de transplante? Efizema pulmonar. Efizema pulmonar. Esse efizema pulmonar, assim, eu não entendo bem, né? O que que ele é, assim, de uma forma simplificada? Normalmente os médicos, a primeira pergunta deles quando você tem um problema pulmonar, se você é fumante. Eu fui fumante durante muitos anos, mas a minha mãe uma das causas da morte dela foi efizema pulmonar também, só que ela nunca fumou na vida dela. Daí eu não sei se realmente é somente a parte do cigarro que provocou tudo isso, ou tinha alguma coisa na genética que também ajudou a desenvolver esse quadro. Entendi. Com certeza tem as questões genéticas também, né? Assim como todas as outras doenças, sempre tem uma influência genética também, né? Boa noite, professora Delbert. Boa noite a todos que estão entrando agora. Para quem entrou depois, nós estamos entrevistando a Lu Zardo, nossa querida amiga, que está na fila de transplante há algum tempo, né, Lu? Desde 2017, pela Santa Casa de Porto Alegre. Então, nós estamos aqui ela está respondendo algumas perguntas para a gente poder conhecer um pouco a trajetória dela e para que a gente possa entender melhor o que é esse universo da fila de transplante, né? Outra pergunta que eu queria te fazer, nessa caminhada, né? Quais são as suas... São várias dificuldades que a gente tem, mas eu queria que você pontuasse 3 dificuldades que mais pesam para você? Quais são as suas 3 maiores dificuldades de estar aí na fila de transplante ou de estar passando por esse processo? A primeira é o olhar de rejeição das pessoas. Quando você sai com um cilindro de oxigênio pela rua da tua cidade, as pessoas te olham com um olhar bem diferente, como se você tivesse uma doença contagiosa. Essa é a primeira, e essa dói. É só quem passa, é só quem vive para saber que realmente é isso. Depois, dificuldade é o tempo de espera, porque eu me desloco 3 vezes por semana a Porto Alegre para fazer reabilitação, para consulta, para exames. O tempo de espera lá. Adoro o que eu faço. Eu nunca encontrei dificuldade para ir fazer o que eu faço lá. Mas tem dias assim muitos dias que eu tenho que ficar um dia inteiro lá esperando para poder voltar para casa. A minha reabilitação ela dura 1h30, 1 hora, e eu viajo com outros pacientes e eu preciso ficar esperando os demais pacientes que foram comigo para outros hospitais, com outras finalidades. Essa é a segunda dificuldade que eu encontro. Nunca me negaram transporte, eu sempre fui bem acolhida com relação a isso tudo, só que como que eu posso te explicar? É o sistema, né? e é o que tem, né? Então, não tem o que se fazer. Ou eu vou e enfrento e espero, ou eu desisto de toda a luta, que é uma coisa que não está nos meus planos. Não, é isso aí. Não posso. Exatamente. Nós precisamos de você. E eu preciso de vocês também do meu lado, me incentivando e me apoiando todos os dias. Com certeza. E me fala, qual a sua terceira dificuldade? Terceira dificuldade é a insegurança do transplante não chegar a tempo. Essa eu acho que de um órgão compatível pesada, né? comigo, ele não chegar a tempo de eu poder transplantar.
Eu falo isso porque nessa minha trajetória eu perdi muita gente, muitas amizades do coração e do pulmão que eu encontrei na Santa Casa. E a gente abraça como se fossem irmãos da gente. E eles vêm de todas as partes do Brasil em busca do tão sonhado sonho do transplante, que Porto Alegre é referência. E o pulmão não chega a tempo. Pessoas jovens, pessoas velhas, crianças, tem de todas as idades e de todas as classes sociais que vêm em busca desse sonho. E muitas vezes o transplante não acontece. E isso dói muito mesmo. Dói demais. Então, assim, né, para quem está assistindo, muitas pessoas que estão acompanhando são pessoas que estão na fila também, né? Então, olha para você ver as 3 dificuldades da Lu, né? Primeiro, o olhar das pessoas, né? Que é uma coisa que a gente não deveria enfrentar quando está na fila de transplante. Empatia, né? O olhar quase que muitas vezes discriminatório, né? Sim. Por você estar no oxigênio e ser julgado, né, Lu? Imagina como isso deve doer em você. O segundo, o desgaste, né? As pessoas às vezes nem imaginam o que está por trás da fila de transplante, da lista de espera por um órgão, né? Não é só você entrar na lista. É você ir ao hospital semanalmente, é fazer a fisioterapia, é deixar a família, deixar no seu caso os filhos, que são tudo para você, para ir até o hospital, passar o dia. Isso não é desgastante. Ah, essa semana eu tive que ir. Há 6 anos você faz esse processo, né, Lu? Há quanto Há 6 tempo anos. você faz? Sem Há nunca quanto ter tempo? parado. Sem nunca ter parado, entendeu? Então, assim, eu me coloco no seu lugar, eu não consigo imaginar o tamanho das dificuldades que você já enfrentou. E o terceiro, que é o medo que todos que estão na fila têm, né? Que você está ali aguardando o órgão e tem o medo do órgão não chegar. Isso é muito triste e de uma certa forma, eu diria até que vergonhoso, porque o estado do Rio Grande do Sul já foi líder na captação de órgãos, e hoje esses números estão tão abaixo do que poderiam estar, né? E é isso que você falou, várias pessoas acabaram perecendo, esperando por um órgão que não chegou a tempo, né? Você está há 6 anos nessa fila e fala com essa voz ativa, bonita. Já cansei de te encontrar pelos corredores da Santa Casa e cada vez que eu te encontro, eu que já sou transplantada, fico mais motivada ainda depois de te ouvir, porque você tem uma energia assim maravilhosa. Para quem conhece a Lu, né, nem imagina as dificuldades que ela passa. Ouvir você falar assim, Lu, ouvir você conversar quando a gente encontra, a gente não imagina essas 3 dificuldades, que são só algumas, né? São só 3 que você citou aqui, porque eu imagino que tenha muitas outras, né? Lu, eu queria te perguntar uma outra coisa. Nesse caminhar aí, desse período na fila, dessas questões, dessas dificuldades, algo pode ser aprendido nesse percurso? Você tirou alguma lição? Você tira alguma lição? Muitas. E tu sabe que eu aprendi que às vezes uma única palavra salva o dia da gente. Às vezes tu chega lá cansada, acabada e tal, e aí tu encontra alguém lá que está listado ou algum acompanhante que está em lista e só um oi e um sorriso às vezes muda todo o nosso dia. Eu aprendi a ser paciente, a ser ouvinte, a ajudar mais as pessoas, a ser mais humilde, um monte de coisa, muitas coisas. São coisas que nem uma faculdade poderia ensinar, né? Não, tu pode sentar 6, 7 anos num banco de faculdade e nada disso é aprendido lá. Isso a gente aprende no dia a dia, no nosso caminhar, nessa luta diária que a gente tem. Eu acho que às vezes a gente tem que passar por isso para aprender,
Porque senão, às vezes, tu vive uma vida inteira e tu não aprende isso. Eu acho que é só passando por situações que a gente acaba aprendendo esse tipo de... São coisas assim muito simples, que não envolve dinheiro, que não envolve nada. É coisa de alma mesmo. Coisa de coração e de pulmão. Eu acho que De mais de coração pulmão, e de né? pulmão. Muito bom escutar essas palavras de você, Lu. Você está sempre ensinando a gente a olhar a vida de outra forma. Mas eu acho que eu Ah, aprendo mais do que eu ensino. não tem como, Luca. A pessoa que te conhece, conversa com você, se a pessoa estiver triste, depois de falar com você, a pessoa sai renovada. Você é muito alto astral. Lu, eu já vi que você está emocionada, mas eu queria te perguntar uma Pois outra sim, coisa. Você tem filhos, né? E os tenho. seus filhos, né? Como a sua família lida com isso? Bah, eles me dão um maior apoio, os dois. A Bárbara já não mora mais comigo, mas ela está sempre na ativa, né? E se eu precisar dela, ela está sempre, sempre, sempre por perto. Nunca me abandonou. E o Enzo também. O Enzo mora comigo. Ele é... Nossa, eu acho que é o filho que toda mãe pediu a Deus. Ele tem muita paciência comigo. Ele me abraça, ele me beija, é entrada e saída. Eu acho que eu sou muito amada. Eu acho que é por isso que eu ainda estou aqui. É, Porque você é muito amado. se fosse ver toda a trajetória já que eu passei hoje, eu estou bem perto do que eu já passei. Eu acho que é o apoio mesmo que nos mantém por aqui. A base familiar, né, Lu? Isso aí. Bonito isso que você falou. Até o presente momento, o que que você acha que falta ser feito ou que você espera que seja feito pelo governo para mudar isso? Eu acho que precisam mudar as leis, em primeiro lugar. Eu acho que o Brasil deveria ser uma Espanha da vida, que todo mundo é doador. E quantas famílias seriam salvas se houvessem leis e que se cumprissem as leis, principalmente na parte da doação de órgãos. Eu acho que a associação, a NPPT, chegou no Rio Grande do Sul e a gente vai realmente fazer funcionar, porque é só quem está passando pela situação para ter conhecimento de causa. Quando tu fala para as pessoas não acreditam, mas quando a gente fala porque a gente tem conhecimento e a gente está vivendo isso. Eu só aprendi e só soube o que é uma doação de órgãos quando eu entrei para uma lista de transplante. Mas quando eu entrei, eu achei que em 5, 6 dias, 10 dias, eu seria chamada para o transplante e eu ia transplantar, e eu ia parar de sofrer. Tudo mentira e tudo ilusão. Nada disso aconteceu. Eu estou aqui há 6 anos já, e eu não estou em tanto sofrimento pela minha dedicação, que eu tenho tido esse tempo todo, e o que salvou a minha vida e continua salvando é a reabilitação pulmonar que eu faço lá na Santa Casa, com aquela equipe maravilhosa. Que eu acredito que se não fosse a reabilitação, hoje eu não estaria mais aqui para contar a história. Enfim, eu acho que não é só a reabilitação, é toda a equipe que é uma equipe de milhões. É uma equipe que se preocupa com a gente, que nos deixa inteirados. E eu acho que não tem como não citar, eu acho que eles são assim, é o centro de tudo. A Santa Casa, eu acho que assim, tem profissionais muito qualificados em toda a área, no caso, não é só do transplante, mas em todas as áreas. Eu acho que a gente está muito, muito, muito bem servido com relação a isso. Certo. Lu,
Você falou então que o que você espera, né, que seja feito pelo governo, uma das coisas seria a questão de mudanças na legislação em especial, né? Várias coisas a serem Exatamente. feitas, mas a legislação, né, que você acha que tem que ser ajustada, né? Eu queria te perguntar assim, sobre a NPPT, a fundação da associação, Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados. O que que você, enquanto uma pessoa que está em fila e que conhece esse caminho, o que você espera da associação? Eu espero que agora está engatinhando, mas eu gostaria muito que se formassem núcleos em cada estado brasileiro para que se fosse feita a divulgação da causa da doação de órgãos nas escolas, nos colégios, nas igrejas, nas praças, mais palestras, realmente mostrar que a doação de órgãos ela salva muitas vidas. Enquanto está todo mundo enterrando as pessoas, poderia estar salvando muitas e muitas famílias, porque quando tem alguém doente na família, não é só o doente que está doente, toda a família adoece. É um atraso de vida para todo mundo. Então, porque todo mundo se envolve. E se tivessem outras leis, se tivesse mais campanhas, mais divulgação em prol da doação, talvez a gente não estaria aqui fazendo essa live hoje. Teria muito menos pessoas, e eu sei que tem muita gente que nem sabe, que acaba falecendo antes de pelo menos fazer um teste para poder transplantar ou coisa assim, porque não é todo médico também que avisa sobre isso. Exatamente. Eu Exatamente. fui depois de muito sofrimento, eu só descobri do transplante pulmonar quando em 2015, eu tive alta hospitalar e eu estava nos cuidados paliativos. E eu fui fazer perícia e o médico, ele me deu alta. E ele pediu para que a empresa me relocasse de trabalho. Eu trabalhava de pé e era para mim ficar sentada trabalhando no oxigênio. E aí eu não aceitei essa condição e eu pus o INSS na justiça. E acabou que um perito federal me atendeu, o Dr. Luciano Bauer, e ele quem me indicou, quem me encaminhou para um possível transplante. Mas eu já estava nos cuidados paliativos em 2015, quando veio a luzinha, quando acendeu a luzinha para que eu encaminhasse, ou que eu fosse encaminhada para um possível transplante de órgão. Isso que você falou é muito importante. O Dr. José Eduardo, do Albert Einstein de São Paulo, já publicou sobre isso, Lu, inclusive falando que muitas pessoas vêm a óbito sequer sem serem encaminhadas para uma avaliação de transplante, porque muitos médicos no Brasil ainda não têm esse, vamos dizer, esse olhar para encaminhar para um transplante. O transplante ainda é muito mal visto por alguns profissionais do Brasil e não dão a oportunidade do paciente passar pela avaliação. Igual no meu caso, né? Eu passei pela avaliação. Não quer dizer que quando eu ou você passamos pela avaliação pré-transplante, que a gente seria transplantado, ou que a gente ia entrar para fila, no caso. Mas a gente tem direito a passar por essa avaliação, para que o médico dessa área diga se você vai ou não entrar para fila e se é o caso ou não, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. Sim, muitos pacientes vêm a óbito sem sequer ter essa oportunidade de entrar na fila e de receber o transplante, né? Isso que você falou da associação... Eu estava nos cuidados paliativos, então isso quer dizer que eu tinha bem pouco tempo de vida, eu estava morrendo, né? Aguardando, né? E fui salva no último minuto do segundo tempo, né? Com a indicação. Felicidades que eu ainda estou aqui, poderia não estar. Mas eu quero dizer que o acolhimento que a Santa Casa me deu, quando eu cheguei lá, praticamente
não tinha muitas chances de vida, não. E o olhar de diferença que eles tiveram comigo é um olhar diferente. E é isso aí que me salvou. Isso eu também admiro muito na Santa Casa. Tem muitos comentários legais aqui. E mais no final eu vou ler todos os comentários, tá bom? Então, isso que você pontuou da NPPT, a gente vai anotar, tá? Que é sobre a sugestão do que você espera em relação aos núcleos em outros estados, para que a gente melhore essa divulgação, né? E a outra pergunta que eu tenho aqui, você é associada, né? Da Sou NPPT. Por que você associada. acha importante? Por que você acha importante ser sócia e participar do grupo, das discussões? Na verdade, a união faz a força. E eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas na causa para lutar por isso, eu acho que tudo vai ficar mais fácil. Quanto mais pessoas, melhor. E eu acho que a maioria das pessoas que está se associando ou que está associada são pessoas que passaram por um transplante ou futuramente precisarão de um transplante. São pessoas com conhecimento de causa. E quando a pessoa tem conhecimento de causa, facilita muito a vida. Até quando você for falar com uma secretária da saúde, com governador, com prefeitos, é diferente a conversa do que uma pessoa que não tem, assim, nenhum tipo de conhecimento, vai lá, tu consegue dar outro rumo para a conversa, né? Quando você conhece o que você está falando ou o que você passou pelo processo. Então, eu acho que essa é a diferença que a associação vai fazer quando chegar nos locais para poder fazer divulgação. Mas o que eu mais quero na minha vida que é que realmente aconteça em todos os estados que tenham núcleos e com o tempo eu acredito que vai crescendo, porque em todos os estados tem pessoas com necessidades de transplante, ou de pulmão, ou de rins, ou de fígado, ou de coração, e tem muita gente que não conhece, não tem conhecimento de causa, para poder ter um pouco mais de tempo de vida, para poder Exato, e para quem é de outro estado, ou daqui do Rio Grande do Sul, e quer se associar, quer entender um pouco mais, é só clicar ali no link da NPPT, na parte da bio da página do Instagram, lá tem o link que você pode entrar lá e se associar. Tem também o grupo do WhatsApp, e se você ficar com alguma dúvida, é só mandar um recado aqui no Instagram, por direct, que a gente te orienta também. Lu, a gente te agradece por você ser sócia, você é uma pessoa muito ativa no grupo, tá sempre dando sugestão, dando opinião, e é o que a gente fala, né, que é importante ter pessoas que lutem pela associação e é importante que quem seja sócio participe, porque é através de uma entrevista como essa sua que a gente vai buscar melhorar e ver o que vocês esperam da ANPPT, entendeu? A gente precisa de vocês para alimentar esse projeto. Sobre a equipe, Lu, você já comentou, eu vou pedir para você falar mais uma vez, né, sobre a equipe geral da Santa Casa. Né, a parte da reabilitação, parte de pulmão, tudo. O que você acha, né? Fala um pouco. É uma equipe de milhões. Eu acho que cada um que está lá está fazendo a diferença dentro da Santa Casa. Quer na reabilitação, quer nas consultas, quer nutricionista, psiquiatra, assistente social, as meninas da reabilitação, que são 10. E eu acho que é o conjunto todo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu tive uma consulta na sexta-feira com o Dr. Douglas, e mesmo, às vezes eles nem sabem como me olhar, mas a primeira coisa que ele falou, ele disse assim, deixa eu olhar para essa carinha, assim, com um certo receio, porque eu acho que até eles ficam com medo de falar comigo pelo tempo de espera, né? Pelo tempo que eu estou listada e pelo tempo que
eles estão me vendo lá no pré-transplante, e aí ele conversou bastante comigo sobre a última vez, o porquê que não deu para mim e deu para outra pessoa transplantar. Como todos sabem, eu tenho painel alto, então eu tenho mais dificuldade para ser transplantada. E aí ele me explicou tudo direitinho lá, o porquê, né? E no fim, a gente saiu tudo bem, tudo Esse certo. diálogo do médico com o paciente é muito importante, né, Lu? Para a gente entender o Eles nos porquê de deixam certas coisas. muito à vontade para tirar todas as dúvidas que a gente tem. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. É, eu também concordo com Eles você. É uma equipe eles muito dão abertura, atenta. eles dão essa abertura para a gente poder. A gente divide, né, as coisas boas, as angústias, porque a gente vive. Eu aprendi a viver um dia por vez. E eu procuro viver o melhor possível nessa minha caminhada, nessa minha luta. Você é um livro de lições para a gente, Lu. Eu vou aproveitar agora para dar tempo da nossa live e vou ler alguns comentários aqui, tá bom? A Antônia está dando boa noite, o professor Edelberto está dando parabéns, agradecendo a sua participação. Iloide Matos, desculpa, não está lendo o seu nome corretamente. Ela escreveu assim: Luzardo é uma verdadeira fênix, forte e guerreira, te admiro muito. A Lumari Guaragni, não consigo ler esse sobrenome, desculpa, escreveu assim: boa noite, mana, foco no transplante. Vamos ver aqui, o professor Edelbert escreveu assim: um absurdo, 6 anos de espera, ninguém merece. Temos que reverter este quadro. Teve um outro comentário aqui, dizendo que você não deve desistir. A Leila Bernardes escreveu assim: estamos juntas na luta. O James Cassiano está super participativo aqui, James, escreveu assim: a falta de respeito, até dos médicos, para a perícia do INSS, nos negando um direito da nossa necessidade. Verdade. Em alguns casos, no INSS, a gente vê situações absurdas, né? O James completou aqui embaixo: estamos melhorando gradativamente, pois ainda dependemos da empatia do outro. É verdade. Aqui, Casa Nova, Daiane escreveu assim: muito orgulho de você, tia. Estamos com você. Acredito que seja alguma sobrinha sua. O Franklin, lá de Salvador, escreveu assim: Lu, você é especial. A Solange escreveu assim: eu conheço e sei muito bem. A Heloíde Matos escreveu aqui: eu conheço a Lu há muitos anos e sempre foi assim, esse alto astral e com essa energia boa. Tá vendo? As pessoas te conhecem mesmo, Lu. A Amanda escreveu assim: Lu, Enzo está te mandando um beijo. A Valéria Barros escreveu assim: existe muito medo de diversos sentidos, mas não perca a esperança. Imagine nós que perdemos um filho e autorizamos a doação de todos os órgãos do meu filho. Acredito ter falhas, eu imagino, mas há esperança. É verdade. Sempre há esperança. A Valéria Barros escreveu novamente: esperança nunca pode sumir. A Solange Antunes escreveu assim: grande Enzo, luz gigante. A Valéria Barros de novo: para nós o aprendizado é grande, quem se dispõe. O professor Edelbert disse que estava assistindo pelo YouTube, fazendo testes, inclusive eu quero falar aqui que também está sendo transmitido pelo YouTube, e depois vai ter alguns cortes dessa live no YouTube, e ela vai ficar salva aqui no Instagram também. Então, se vocês acharem que tem alguém que se identifica com a Lu, ou com a situação que a Lu está passando, pode encaminhar depois dessa live para a gente poder se inspirar no exemplo da Lu, né? O James escreveu aqui assim: Lu, as coisas acontecem para que sejamos melhores. No momento, podemos até não entender, mas logo depois saberemos o motivo pelo qual Deus nos escolheu para essa missão. O James Cassiano, que é muito participativo, para quem não conhece ele é transplantado de coração.
E olha que coração grande ele tem, viu? A Valéria escreveu assim: sempre me disponho a ajudar e trabalhar para o assunto de transplante. Obrigada, Valéria. Você está ajudando inúmeras pessoas. O James escreveu assim: eu gostaria que essa dedicação dos transplantes fosse iguais para os outros órgãos. Sou transplantado cardíaco e não tive assim uma experiência excepcional da Santa Casa para os outros órgãos. Acredito que isso pode acontecer realmente, né? Porque varia de uma situação para outra. E além É, disso, também os hospitais buscam melhorar, né? Cada vez mais eles têm melhorado. Lu, você queria falar? eu, Pode na falar. verdade, eu falo por mim, da minha experiência de pulmão, né? Eu não sei como é que é. Eu até conheci umas pessoas que vão transplantar rins, que são meus parceiros de viagens, e mas dentro da Santa Casa eu acredito que, eu acho que eles são abraçados da mesma forma que eu fui. Eu acredito nisso, porque as equipes É, são eu maravilhosas. realmente, da parte de pulmão, eu sou baiana, né? Para quem não sabe, eu sou baiana, vim lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e fui muito bem acolhida aqui no Rio Grande do Sul, só tenho a agradecer esse estado. E o hospital, então, nem se fala, né? Um acolhimento, assim, da parte de equipe de enfermagem, da parte da internação, da UTI, os médicos, a Sheila e a Julieta, a reabilitação, que, igual você falou, é até uma terapia você chegar na reabilitação, né? Você vai lá, você vê É, outras pessoas, conversa com a Julieta, conversa com a Sheila, vê outros exemplos. Eu saía de lá renovada, né? Então eu tive um excelente na atendimento verdade, a também. gente vai na Santa Casa fazer a parte social, porque a gente não tem vida social, né? E aí É a gente vai bem para a isso. Santa Casa para realizar a vida social lá dentro, com a Julieta, com a Sheila, com a Nath, com a Karine e com todo o povo. Lá é o ponto de encontro. Eu É acho que um dia a bem isso. gente ainda vai acabar sendo expulsa de lá. Eu também acho, Lu. E quando a gente entra ali na reabilitação e fica tagarelando, parece um bando de papagaio, né? Pois O é. Vinícius Gontijo escreveu assim: Lu e Antônia deveriam ter um olhar especial da equipe. Muitos anos na fila e nunca foram chamadas. Não, Na eu já verdade, assim, né? fui. Vou até. Já foi, Não, né? eu já fui Vou chamada até. 3 vezes, É, não teve a- compatibilidade suficiente e por isso que eu ainda estou aqui. até vou explicar, assim, às vezes tem alguém aí assistindo e não entende, né? Por que que ela está 6 anos e, por exemplo, a Maríndia ficou só 11 meses, por exemplo. O que que Sim, acontece? A gente foi explica. até fazer uma visita na SET, né, na Central Estadual de Transplantes. O James Cassiano, inclusive, trabalha lá. E a gente pôde ver lá o painel, né? O painel celular que eles tanto falam. São várias folhas com quase 60 itens. E cada item desse tem que casar, tem que combinar com o seu doador. Então, o órgão que eu recebi, o pulmão que eu recebi, teve que casar todas as informações, todas as exigências do meu corpo com aquele Sim, órgão que apareceu. E o painel da Lu, é isso que acontece, né, Lu? O seu painel ele é muito alto, ele tem muitas exigências e tem que achar um órgão que seja totalmente compatível com o seu corpo 100% para que não compatível. 100% para que não tenha a rejeição ou que minimize isso, né, o máximo possível. Então, você falou que você já foi chamada, mas não foi efetivado o transplante. Por quê? Porque chegou lá na hora e eles viram que algum item não Que tinha combinava com o divergência. teu Sim, organismo, tinha divergência, né? foi. Então, não é uma questão, às vezes, da equipe olhar para a Lu ou algo assim. É a compatibilidade que precisa ser 100%, porque ninguém pode ir para uma mesa cirúrgica se não for para salvar aquela pessoa, né? Então, o pulmão tem que ser 100% compatível, né, Lu? Lu, aproveitando o embalo dessa pergunta, teve uma moça que a Rose perguntou assim: Lu, você já foi Hum, chamada alguma vez para o transplante? Aí eu aproveito eu para já fui você chamada, responder. eu já chamei, eu já fui chamada 3 vezes. Ah, a gente vai do céu ao inferno quando vem a negativa, porque a gente fica muito feliz.
É uma coisa que a gente espera todos os dias. Eu já fazem muitos anos que eu nunca desliguei o meu telefone. Ele dorme comigo do meu lado todo esse tempo, sempre ligado. Inclusive, assim, tem uma tomada já que fica direto ligado de noite para que durante o dia eu nunca fique sem bateria, que eu tenha sempre carga de bateria no celular. E, assim, é uma felicidade enorme quando a gente é chamado, e depois dá umas deprê. Quando realmente não dá certo, a gente volta para o estaca zero de novo. Só que daí, uns dias a gente fica meio jururu, depois tem que voltar para ativa, porque a gente não pode desanimar, a gente não pode se permitir ficar triste, porque se a gente entristecer, minha filha, aí vai o boi com corda. Aí o negócio não vai, não A dá, imunidade, não dá. tudo, né, Lu? Tudo. A tristeza não vai ajudar Quando em nada mexe no com o emocional tratamento. da gente, acaba que tudo, principalmente eu falo mais da ansiedade que eu consegui controlar, e não faz muito tempo que eu consegui controlar. Então, quando tu consegue controlar a ansiedade, tu consegue se manter melhor. Agora, a gente tem que trabalhar muito a mente para poder chegar nesse ponto. Não é fácil. Não Ainda é mais com quase 60 anos nas costas, né? E uma vida Exato. bem atribulada. É. Aqui nos comentários ainda, o Luizinho colocou o link ali de quem quer se associar para acessar o link. Nós estamos com 28 pessoas. Eu peço para que quem está assistindo passe o peixe, né? Encaminhe isso para outras pessoas que podem se interessar pelo assunto. A Rose perguntou quanto é o seu painel. Você sabe isso? Quanto é? É que, na verdade, isso é só o médico para explicar. Porque ele, em número, eu já vi lá que é 96 ponto alguma coisa. Mas o número não é nada, porque tem várias fileiras de números e letras que é só o médico mesmo para poder decifrar. Né? Eu não é muito complexo. É muito complexo, né, Lu? Rádio Caicara escreveu assim: Deus vai te abençoar, minha amiga, tudo no tempo de Deus. O Franklin escreveu novamente aqui: Lu, você é especial. O Vicente Pons escreveu assim: vai dar tudo certo, Lu, siga firme. A Rádio Caicara escreveu assim: sou Dila Ferreira, da Web Rádio Caiçara, beijos. A Sheila Coelho, muito querida, Sheila, um dia desses, Sheila, entrevista a Lu também. Vocês tocam muito a vida das pessoas com essas vivências valiosas. A Nath escreveu assim: boa noite, eu estava vendo pelo YouTube, parabéns. O Fernando Menegoto escreveu assim: esperança sempre, tia, saudade de você. Quando puder, vem para sua terra natal, abraços. A Valéria escreveu assim: sou de Alagoas, meu filho faleceu e tinha 18 anos. Foram 6 pessoas que receberam, acho que ela quis escrever, seus órgãos. Parabéns pela atitude. Parabéns pela atitude. 6 vidas, como a Lu falou antes, 6 famílias. E eu quero parabenizar essas famílias doadoras, que a gente fala muito de nós que estamos na fila, e pouco se fala sobre as famílias doadoras, né? Que são as pessoas que fazem esse milagre acontecer. Porque sem o doador não acontece o transplante. Exatamente. Né? A Valéria completou aqui embaixo: doar é muito bom para quem recebe, mas também para quem doa. O seu Edelberto escreveu aqui: missão da NPPT. Nossa missão é salvar vidas humanas através da conscientização da sociedade por meio de informações compreensíveis. É isso aí, professor. Muito bem. A Rose escreveu assim: Lu, preciso conhecer você, já sou sua fã. Estou em Linda, vai fazer 1 ano, mas na luta desde criança. Meu painel também é muito alto. Então fica aí, ó, Rose. Já segue a Lu, vocês podem trocar figurinhas. O meu telefone está sempre à disposição para quem quiser falar comigo. Eu estou sempre de coração aberto. E
qualquer pessoa. Eu já abracei muita gente, eu já dei boas-vindas para centenas de pessoas lá na Santa Casa, porque eu tô quase que nem um mascotinho lá Você está fazendo no recepção para nós, é, é quase isso. né? O professor Edelberto escreveu assim, ó, já estou quase terminando de ler os comentários aqui. O professor escreveu assim: precisa abrangentes e duradouras campanhas, né, que ele estava falando, sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, incentivando as famílias que dizem sim no derradeiro momento. A Júlia escreveu assim: Lu, quando foi que você parou de usar oxigênio? Qual a sua função Não, pulmonar? eu nunca parei de usar oxigênio. Eu consigo me manter legal, sentada, sem fazer esforço, eu consigo ficar bem. Eu parei, entre aspas, de usar uns 2 anos e meio de reabilitação, quando eu estava fazendo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, reabilitação. Foi ali que eu consegui desligar um pouco. Mas eu tenho um arsenal de máquinas aqui em casa, seguidamente eu preciso usar. Hoje minha função pulmonar é 23,6 total. 24? É pouco, né? É pouco. 23,6. Quando eu entrei na fila em 2020, Lu, eu já estava muito mal, mas o meu quadro era outro, né? Eu sou portadora de fibrose cística. Eu tinha Cada 27, eu me doença. sentia super mal, né? Imagina você aí com essa porcentagem, né, o desconforto. Então, Júlia, o quadro, né, a doença de base da Lu é outra. Cada doença é de Não uma dá para forma, comparar. né? A fibrose é diferente do efizema. E cada pessoa é cada pessoa. Não dá, não, eu não me comparo a ninguém. Tipo, eu não posso me comparar a ninguém dos que estão lá junto comigo batalhando, né? Eu acho que cada pessoa é individual né? E cada doença tem uma forma de progredir, né? Algumas é mais lento, outras é mais Exatamente. rápido, né? E assim, ó, eu não fico sentada, eu fico nativa o dia inteiro. Eu não fico parada. Então, talvez a diferença, a pequena diferença está ali. Eu estou nativa o dia inteiro. Eu limpo casa, eu faço comida, eu lavo roupa, passo roupa, vou para Porto Alegre 2, 3 dias por semana. Eu não tenho parada. Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias e fico funcionando. Todo E dia. ó, falando o tempo todo, né? Uma matraca. Ah, sim, o telefone funciona o dia inteiro também. Eu estou sempre na É. ativa, sempre, sempre. Aqui tem mais alguns comentários. O professor Edelbert completou assim: até convido quem não segue o professor que siga a página dele, ele que é o idealizador da associação, ele é muito legal de conversar e de acompanhar ele, porque ele tem muito conhecimento. Ele escreveu assim, ó, completando o comentário anterior dele, né, da perda de seu familiar para facilitar a doação de órgãos e tecidos, a fim de salvar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que aguardam por um transplante. Buscamos desmistificar mitos e esclarecer dúvidas, promovendo a compreensão clara e aberta sobre o assunto, além de atuarmos como uma ponte entre doadores potenciais e receptores, garantindo um processo transparente, ético e seguro. Ele completou embaixo, muito importante esse depoimento da Lourdes. Então, o professor aqui, ele fez um breve O seu resumo, né, Edelbert, ele, só me permite, ele deveria Aham. ser eterno, porque eu tenho uma admiração pela pessoa e pela inteligência que ele tem. Ele tem uma bondade no coração e uma inteligência que vai além dos limites. Ele tem conhecimento, ele é uma pessoa espetacular. Foi um prazer muito grande ter ele na minha lista de amizades e como colega de luta. Ele, além dele ter o conhecimento, ele sabe passar o conhecimento, que não são todas as pessoas, né? Exatamente.
Além Exatamente. dele, E ele dele tem tá um passando. cuidado, ele é diferente das outras pessoas. Ele é muito importante no nosso meio, no meio da doação. Eu acho que ele precisa viver uns 200 anos para fazer a NPPT funcionar em muitos lugares. Ele teria que ele ir pessoalmente em cada estado. Pede para o E botar o governador, povo para trabalhar, né? diz para o governador disponibilizar um jatinho para ele, para fazer o translado dele em todos os estados, para ele montar os órgãos lá em cada estado para batalhar pela doação. Eu Aí, vou professor, junto. já fica a dica. Já Daí, fica a dica, né? quem sabe, né? Quem não Ó, pede, quem não chora não mama. Ah, já pensou? a Heloídes Matos, desculpa, gente, quando eu não leio os nomes corretamente, tá? Escreveu assim: Oxigênio da Lu tem um nome especial, Maria Eugênia. Não conheço, Aham. mas ela disse que tem um nome especial, Maria Eugênia. Maria Eugênia é o meu oxigênio, era o meu respirador fora do corpo. Oh, A meu Maria Deus, que Eugênia. delícia, né? Coisa boa. O James Cassiano escreveu assim: Parabéns às famílias doadoras, pois as atitudes de amor de vocês nos permitiu a segunda chance de viver. Exatamente, né? Se hoje eu estou podendo aqui conhecer e compartilhar com vocês a história da Lu, é porque uma família permitiu isso, né? E eu O lembro do professor. dia que você transplantou também. É. O E meu assim, dia, né, Lu? eu tô feliz essa semana, muito feliz, porque aconteceram 3, 4 transplantes um atrás do outro. E isso me enche de felicidade e esperança também. Porque quando as coisas acontecem, mesmo que não aconteçam comigo, eu me encho de esperança, sabia? Aconteceu com o seu Claro. Henrique ontem, com o Anselmo, que era meu parceiro de reabilitação. Aconteceu com o Márcio, que é meu parceirão também. Enfim, com uma série de pessoas. Bom, eu conheço Eu, quase todo mundo. E isso, mesmo que não aconteça comigo, eu fico imensamente feliz, porque eu vejo que realmente as coisas estão acontecendo mas vai e isso nos acontecer dá com você, esperança, né? Lu. O teu telefone vai tocar, igual tocou para o seu Henrique ontem, né? Ontem, aliás. Para quem não assistiu, acho que eu compartilhei ali nos stories do meu Instagram o depoimento do seu Henrique logo após ele receber a chamada. Eu chorei Eu vi. assistindo aquilo, né? Igual você falou, né, Lu? Há 6 anos você não desliga o telefone e você não dorme longe dele. Por quê? Porque você Não. espera esse telefone tocar todos os dias da sua vida, Mas esperando eu, a notícia de que o seu pulmão chegou. E ele vai chegar, Lu. Acredita nisso. Joga essa palavra no vento que Deus vai pegar e vai trazer esse pulmão para você. mas tem mais uma coisa que eu sempre peço também, que eu quero um pulmão 100% compatível, que eu possa ter uma vida, uma vida pós-transplante, uma vida boa. Porque não adianta eu transplantar por transplantar. Eu não tenho pressa. Enquanto Deus me permitir ficar assim como eu estou, eu sei que tem muita gente em pior situação do que a minha. Então, quando vier, que venha bem. Eu não tenho Que pressa. seja. Eu aprendi a ter paciência nesse tempo. Exatamente, eu também acredito nisso, eu acredito que Deus está lapidando o seu momento, ele vai vir perfeito, vai vir redondinho para o teu corpo aceitar bem ele, receber bem esse órgão para não ter nenhuma rejeição. E você que parece que engoliu um papagaio, está sempre falando, vai falar mais ainda depois que ganhar esse pulmão, tá? Não, Nós vamos depois fazer, eu vou me eu vou aquietar. falar. Eu quero que você seja um caso igual ao do seu Delbert, que eu fiz a live com ele, eu esperava que ele recebesse o transplante dele, para depois a gente poder repetir a live com ele saudável, sem estar na fila de transplante. E vai ser assim com você também. Você vai, Nós na vamos hora fazer certa, muitas receber, ainda. e Sim, vamos fazer muitas lives e batalhar pela com causa, certeza. né? E é o que eu mais quero, é um desejo meu no pós,
Hoje eu tô meio quietinha, até por conta que eu não tenho muito fôlego. Mas no momento que eu tiver fôlego, tu pode ter certeza que eu vou batalhar muito pela causa. Eu quero que muitas famílias sejam salvas. Muitas, muitas, muitas. Iremos fazer isso, Lu. O seu Edelberto escreveu assim: importante esse depoimento da Lourdes. Não podemos ficar parados esperando a morte chegar. E só por isso o depoimento dela está valendo. Não exagere, minha amiga, escreveu ele, do jatinho. Não exagere, de inspiração. O James escreveu assim: meu mestre, e compartilho que por conta dele muitas coisas boas estão surgindo no Rio Grande do Sul. Exatamente, concordo. Verdade, isso é uma verdade e a gente tem que concordar. Né? Seu Edelberto escreveu assim: imagina, minha amiga, quantos transplantes terei que fazer ainda? Muitos transplantes. A Valéria disse que já adicionou o professor Edelberto. A Sandy fez uma pergunta, Soraya Sandy fez uma pergunta importante. O transplante é a cura? Não. O transplante não é a cura. O transplante é parte do tratamento. Tanto que depois que nós somos transplantados, eu tomo 14 comprimidos de manhã, mais 12 à noite, isso depende de cada pessoa, né? E a gente vai passar o resto da vida tomando comprimido, mas numa condição, numa qualidade de vida bem melhor do que antes, né? O professor Edelberto escreveu assim: eu acho que estamos fazendo a diferença para aumentar os números. Eu vou apressar aqui a leitura dos comentários antes que a live caia, porque já deu 1 hora. Essa deve ser a nossa peleia, escreveu ele. A Valéria escreveu assim: gostaria de poder ajudar em alguma campanha, estou disponível. Valéria, dá um oi pra gente ali no Instagram que a gente vai, com certeza, querer contar com a sua ajuda. A Nath escreveu assim: eu precisava dessa live hoje. Querida. Muito importante. Que legal, Nath. Guarani, não consigo ler esse sobrenome. Nunca desista, mana. Escreveu para você. Essa Então é minha irmã. isso aí. É sua irmã? Como é o nome dela? Desculpa. É Rosa. Rosa. Então tá. Rosa, obrigado pela participação. Eu quero agradecer a todos que participaram da live. Lu, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo essa live. Fique à vontade, deixe uma mensagem para todos que estão assistindo aqui. E que você já trouxe lindas mensagens, né? Mas eu quero que você finalize com a mensagem. Eu acho que enquanto a gente estiver respirando, a gente não deve desistir de nada. Se a gente tem sonhos para realizar, a gente tem que ir em busca. A gente não pode ficar sentada esperando cair do céu as coisas. Nada acontece se a gente não for buscar. E eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente quer, pelo nosso desejo. E eu acho que na hora certa vai acontecer. A gente tem que ter muita paciência também. Eu aprendi a ser paciente, mas eu nunca desisti. E não é porque eu estou aqui sentadinha que eu desisti de alguma coisa, não. E eu não vou desistir nunca. Por mim, pela minha família, pelos meus amigos e por todas as pessoas que gostam de mim e também para as que não gostam. Né? Exatamente, Lu. Linda a sua mensagem, eu quero te agradecer. Como eu disse no início, às vezes a gente está concentrado, está passando por algum problema, e aí te encontra pelos corredores da Santa Casa, e aí a gente começa a conversar. Eu sei, toda vez que te encontro, eu saio renovada. A minha família já te conhece sem te conhecer, porque eu sempre falo de você. Existem pessoas que carregam com ela uma luz de esperança, de paz, e você é uma dessas pessoas que traz isso para quem te conhece. Então eu quero dizer assim para as pessoas que estão na fila, né, ou que estão passando por um momento de dificuldade, ou para aqueles que perderam alguém e doaram os órgãos, tá aí, ó, a Lu, um exemplo de pessoa que justifica todas as coisas que a gente passa na vida, porque chegar até aqui, talvez seja por isso que eu passei por tudo que passei, né? Para chegar por aqui e encontrar uma pessoa legal, igual você, Lu, vale muito a pena, tá? E eu acredito que nessa luta,
nessa nossa luta a gente encontra muita gente de luz. E eu acho que realmente o que nos mantém lá é o acolhimento que a gente recebeu, e o que eu recebi, eu procuro passar para as pessoas que estão chegando de fora. Porque tem muita gente que vem de muitos estados diferentes e chegam ali em Porto Alegre que não tem nenhuma direção e não tem conhecimento. E eu acho que quando a gente pode contribuir, pelo menos com uma palavra, com um abraço, com um acolhimento, eu acho que essas pessoas também vão se sentir muito mais seguras e muito mais felizes também, né? Porque elas vão sentir que elas não estão sozinhas ali. E eu acho que ali na Santa Casa, na verdade, todos fazem essa diferença. Eles acolhem Olha, muito bem. te interrompendo, essa foi uma das lives mais lindas, mais legais, assim, que eu já fiz, sabe? Você transmitiu muita energia, eu tenho certeza que essas pessoas que assistiram você hoje vão sair daqui renovadas, você nem imagina, sabe? E realmente muito emocionante te escutar pelo amor que você tem com o próximo, né? Com você e com o próximo, entendeu? Então, eu quero te agradecer. A Cibele escreveu assim: muito obrigada, meninos. As lições da NPPT estão me ajudando muito. O professor Edelbert está parabenizando aqui todos os colegas da NPPT que estão atuando nos bastidores, né? A gente é uma equipe, então a live está acontecendo aqui, mas tem pessoas que durante a semana promoveram a divulgação, fizeram a arte, outra pessoa que está transmitindo pelo YouTube, outra É pessoa que muito elaborou a bacana estratégia. isso. Isso são trabalhos que a gente faz em conjunto. Nada disso acontece sem a equipe, né? E o professor escreveu assim: será que existe alguém que não gosta da Lourdes? Eu ainda não achei. Eu também não. Não sei. Ai, ai, ai. Então é isso, tá? Eu quero aqui me despedir de vocês, agradecer mais uma vez, Lu, agradecer a sua família, os seus filhos por cuidarem tão bem de você. Um abraço para todos os seus familiares. Agradecer aos meus colegas, a todos que são sócios e que trabalham ali na diretoria da NPPT. E dizer que daqui a uns dias a gente vai ter outra live com um profissional de saúde para falar sobre isso, tá? E essa live vai ficar salva aqui também no Instagram e também no YouTube, tá? Então, Lu, mais uma vez eu te amo, obrigada por essa Eu também live, amo gostei muito muito, você. tá? E em breve nós iremos fazer outras lives comemorando o seu transplante, Tá bom, eu vou tá ficar no bom? aguardo do convite. Então, com Deus, beijinho, um beijo para Boa noite a todos, todos. obrigada, pessoal, Muito boa obrigada. noite. Boa noite. It's like